Oi, gente, eu sou Luísa Arquiteta e hoje vou analisar a casa do Pedro Bial. Já gostei que tem integração com a natureza, gente. Quem dera se todo mundo pudesse ter um pouquinho de convívio com a natureza. Isso é muito importante para o nosso bem-estar. Quanto mais a gente está nessas cidades cheias de prédio, menos contato com a natureza a gente tem. Às vezes a gente vai sentindo isso, mesmo que a gente não entenda o que que é, a gente sente. Eu já morei em cidade grande, morei em cidade pequena e sei como é importante a gente ter esse contato. Então, ele ter essa casa nesse ambiente integrado, super integrado com a natureza, isso é um privilégio. Olha só essa integração da varanda com a natureza, gente, sério, achei maravilhoso. Forro de madeira. Gente, olha só essa parte, que lindo. Então, piso de madeira, elementos naturais. Eu não tô entendendo muito bem se isso aqui são madeiras de demolição. Tá parecendo que é, porque não acho que seja uma pedra filetada nesse formato aqui. Mas a gente tem pedra aqui. E eu gosto muito dessa ideia aqui nesse cantinho de fazer esse painel de ladrilho. Isso é uma coisa bem comum e eu acho que fica muito legal. Tô curiosa para saber o que são esses móveis coloridos aqui dentro. Ele tá falando aqui que uma das coisas principais era poder integrar essa árvore de pau-brasil que tem mais de 100 anos. Gente, sério, ter um pau-brasil dentro de casa não é para qualquer pessoa. Aqui eu gostei muito dessa estrutura de ferro. A gente vê que o ferro está envelhecido e isso que é o legal dos elementos naturais, a gente valorizar, a gente aprender a valorizar a marca do tempo nele mesmo, que eu acho que um ferro enferrujado, às vezes a pessoa fica, tá com cara de velho. Gente, isso tudo traz beleza para sua casa. A arquiteta está falando aqui que o principal elemento é o pau-brasil e o Pedro Bial falou que juntou várias pessoas, diversas pessoas, para poder recuperar ele, porque quando ele, não sei se ele comprou o terreno, acho que depois ele fez a casa, esse pau-brasil ele estava um pouco decadente. Então eles fizeram de tudo para poder salvar ele e hoje em dia ele é um dos destaques desse jardim aí na parte externa da casa dele. Olha só que lindo, gente, tudo em madeira. Então, mesmo que tem vidro, eu acho muito importante essas casas que têm integração com a natureza, mais que todas as outras terem esses elementos naturais, justamente para ela não ficar tão diferente na paisagem. Porque se fosse uma casa toda cinza no meio da natureza, aquilo ficava um pouco deslocado. Então, eu acho tão importante nesse caso ter os elementos naturais. Então, mesmo que aqui tenha o vidro, eles trazem essa borda aqui de madeira justamente para trazer esses elementos naturais. E uma coisa que eu gosto bastante também é a ideia da veneziana. Pra tanto você escurecer a casa, caso você quiser deixar a janela, provavelmente tem uma janela na parte interna aberta, também vai permitir a circulação. Então, gosto bastante dessa ideia. Ele falou que o objetivo é que a casa desapareça sobre as plantas. Acho que por já ter essa quantidade de vegetação em volta e por também ter esses elementos naturais, não é só a planta que vai fazer esse papel. Acho que como um todo, tudo ali vai ser favorável justamente para essa casa não ficar tão destacada, que ela consiga desaparecer exatamente como ele disse. Esse ladrilho aqui, a gente não vê isso em todo lugar, mas sempre nessas casas de pessoas mais ricas a gente vai encontrar algum painel de ladrilho, tá? Então isso é muito comum. Aí, como ele falou, isso aqui realmente é madeira de demolição. Então, gente, hoje em dia madeira de demolição é super caro. Antigamente as pessoas faziam móveis de madeira de demolição justamente por ser mais barato, mas ela se tornou muito valorizada justamente por causa da beleza desses móveis. Então, hoje em dia, você conseguir fazer um móvel com madeira de demolição não é fácil. Ou você tem que conhecer alguém que conhece alguém para você conseguir essas madeiras, ou você vai ter que pagar caro nelas, tá? Olha só aquilo que eu falei. Quando a gente tem essa veneziana, a gente tende a ter uma janela de vidro aqui justamente para, se ele quiser. O legal é que também parece que elas são de correr. Então, se ele quiser deixar essa janela aberta aqui para circular, a veneziana permite isso. E se ele quiser vedar aqui som, qualquer coisa, ele pode fechar essa parte do vidro. E ele tem aqui, parece que é uma cortina dessas tipo rolô, parece que não é de tecido, na parte interna. Gostei muito do fato dela correr aqui na lateral. Achei essa ideia maravilhosa. Ela fala que uma das principais características é a simplicidade dentro do conforto. E eu acho que esses móveis aqui trazem bem isso, aqueles móveis de casa mais rústica mesmo, uma casa mais simples. A tendência é sempre ter esses móveis coloridos. Então tem essa mescla aqui dessa parte mais sofisticada na parte interna e essa parte aqui um pouco mais simples nesse exterior. Mas eu não acho que a casa como um todo seja simples, não. Não vi o vídeo todo, mas por essa parte que eu tô vendo aqui, não acredito que seja simples, não. Eu não gostei muito desse tampo aqui, não. Eu acho que quanto mais brilho a gente tem em casa, menos aconchego a gente tem. Então, não gostei.
Aqui a gente consegue ver que eles trazem outras cores. Eu acho que eu preferiria se fosse tudo azul. Mas, tudo bem. Ai, gente, sério, olha que lindo. Tudo de madeira. A gente tem essa estrutura aqui de ferro. O Biel falou que eles deixaram o ferro enferrujar naturalmente para que ele ficasse mais parecido com a madeira. Eu acho que talvez para quem não tem um olhar tão apurado, às vezes acabe não reparando que seja ferro. Mas quando a gente sabe, principalmente por causa do formato da estrutura, a gente vai saber que é ferro. Mas acho que talvez dê para dar uma disfarçada aí. Ah, gente, achei lindo. Agora, essa tela verde aqui, não gostei disso aqui não, tá? Aqui provavelmente eles fizeram isso para trazer um pouco de cor pro muro, para não ficar esse muro todo cinza na lateral da casa, mas eu não gosto de laranja. Eu não sou pessoa muito da mistura das cores como tá aqui não. A piscina, tá precisando dar uma rejuntada aqui que tá meio escuro, mas isso aqui é coisa natural que acontece e é uma piscina boa, com material, um piso ok, aqui não tô conseguindo identificar se isso é um porcelanato, talvez uma pedra. Nossa, gente, que chique, a janela dele tem vista pro Cristo. Achei maravilhoso. Ela falou uma coisa super interessante, que é a gente sempre privilegiar as visadas que a gente tem. Então, às vezes, quando a gente está fazendo um projeto arquitetônico, a gente tem uma insolação lá que ela é ruim. Só que às vezes você tem uma vista muito bonita, então você tem que pesar isso ali, o que que é mais importante para você. Se você perder aquela vista ou achar outras formas de proteger, talvez dessa insolação. No caso dele, assim, como ele tem essa mata aqui, não parece que a casa dele não pega tanto sol, não. Gente, achei essa parte linda. Olha só esse solzinho batendo aqui, que delícia, nessa parede de pedra. Eu acho pedra para área externa um material excelente, muito bonito. E olhando desse ângulo aqui, eu gostei mais desse jardim. Do outro ângulo eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, não. Mas olhando aqui eu gostei. Então a gente consegue ver que a gente tem todos esses elementos naturais. Então a madeira, as pedras. E uma coisa muito comum, gente, são esses sofás cheios dessas almofadas fofinhas. Em vez de usar aquele sofá de suede, que é aquele um trambolho, as pessoas tendem a usar esses sofás. Às vezes que não, a gente olhando pensa que ele não é tão confortável, mas acaba colocando esse tanto de almofada justamente para trazer um pouco esse conforto. Ele fala uma coisa super interessante. Como eles têm muito vidro para privilegiar a natureza, ele fica sem parede para pendurar quadros. Só que os quadros dele passaram a ser justamente esses elementos naturais. Então, acho que ficou elas por elas. Gente, eu achei essa parte aqui linda. E até gostei desse painel, apesar de eu não ser uma pessoa muito da cor, eu achei que aqui ele ficou muito bonito, principalmente por causa dessa vegetação toda que tem aqui com essa madeira. Nossa, achei maravilhoso. Agora, uma coisa que eu acho que poderia ter colocado, já que a casa dele está favorecendo tantos materiais naturais, é fazer uma piscina de ijal, que é uma pedra natural que é muito bonita. Acho que poderia ter colocado, acho que ia ficar legal. Agora, gente, eu achei isso aqui lindo. Tudo muito rústico. Então, olha só esses móveis aqui, essas madeiras mais antigas. Essa luz aqui, eu não sei se é por causa do contraste que ela tá ficando tão amarela. Tem que ver de perto para poder falar, mas assim tá um pouco amarelinha demais. Gente, eu amei essa integração aqui, esses ambientes. Achei que ficou muito bem disposto, muito bem distribuído. Eu só tô um pouco incomodada com esse tom dessa luz. Olha só, gente, mesa bonita, não precisa ter desenho exagerado nenhum, formato super simples e é uma mesa muito bonita. Mas por ser uma madeira mais antiga, ela deve ter sido bem carinha, tá? Ai, a bancada de concreto, gente, acho maravilhoso. Casa de roça, às vezes uma casa mais afastada dos grandes centros, fazer essa bancada de concreto. Acho maravilhoso, ficou muito bonito. Gente, que é isso? Fizeram um pedaço de grama no muro, tô tentando entender o que tá acontecendo. Realmente, colocaram grama no muro. Que loucura. Eu recebo muito uma pergunta assim, ai, que cor eu pinto as paredes da minha casa? Gente, se você tá na dúvida, você não tá com segurança no que você vai fazer, pinta de branco. Olha só, o branco, principalmente quando você tá trazendo tantos elementos naturais e principalmente a madeira nesse tom tão escuro aqui, é uma cor ideal para sua casa não ficar tão pesada, tá? Gente, olha só, não precisa de muito para fazer uma cozinha bonita. Materiais super simples. Então a gente tem aqui esses revestimentos quadradinhos, pode ser 10 por 10, 15 por 15 preto. Isso aqui é super barato. Essa bancada aqui parece que é um granito escovado, não tô conseguindo ver muito bem, ou alguma pedra escovada, porque ela tá com acabamento acetinado e madeira. Então a gente não precisa trazer madeira em todos os pontos, porque às vezes vai ficar mais caro, mas a gente trazer alguns elementos, eu gosto bem dessa ideia. Só tô achando a cozinha que tá um pouco escura. Gente, eu acho incrível a ideia
de colocar a cuba de frente para uma paisagem, porque lavar louça é uma atividade tão chata. E quando você faz isso, você reduz um pouco esse incômodo, às vezes, de fazer essa tarefa, justamente porque você tem uma vista tão bonita. Isso aqui tá parecendo que deve ser um móvel de design, porque para ser tão colorido assim, ter tantas informações, provavelmente é. Não sei qual é, vamos ver se ele vai falar. Aqui ele trouxe os quadros, que ele falou que é uma coisa que ele sentia falta às vezes das janelas, que tirava um pouco dessa possibilidade dele ter tantos quadros, mas ele conseguiu trazer os quadros aqui para esses ambientes internos. O vidro, ele tem um fundo esverdeado, isso é natural. Eu não sei se esse vidro dele tá puxando um pouco pro verde, ou se às vezes é a luz e tudo mais, porque se às vezes você colocar duas folhas de vidro, uma do lado da outra, você vai perceber que a cor vai ficando cada vez mais esverdeada, tá? Então isso é comum do vidro, ele realmente puxa para esse tom de verde. Agora, essa parte aqui, dessas vigas passando aqui, eu achei lindo. Claramente isso é um móvel de design, né, gente? Todo colorido. Queria saber de quem que é isso. Olha só, o piso todo de madeira. Todo de madeira. Gente, o sofá dos irmãos Campana. Gente, falei que era móvel de design, só não sabia de quem. Dos irmãos Campana. Isso deve valer uma nota. Vou até pesquisar quanto que custou esse sofá aqui, vou ver se eu acho esse valor. Ah, ele falou que ele não comprou. Quando ele comprou a casa, o sofá veio junto. Talvez os antigos donos não quiseram o sofá e ele acabou que ficou com o móvel. Mas qualquer coisa dos irmãos Campana é muito caro. Vai de 160 mil assim pra cima. Então, talvez esse sofá esteja nessa faixa de preço. Gente, isso aqui são tampinhas de refrigerante que fizeram uma escultura. Não faz muito meu estilo, porém a execução é interessante. Gente, que cabeceira linda, tá? Lógico que não deve ser das mais confortáveis para você encostar. Nesse sentido, eu prefiro a cabeceira estofada, mas é muito bonita. Isso aqui é o home office dele. Então, ele falou que é o ambiente que ele trabalha. Dá pra ver que ele trabalha aqui porque tem bastante coisa aqui em cima da mesa. Gente, olha só a vista do home office dele. Sempre vai ser mais agradável você trabalhar ou morar em lugar que tem pelo menos um mínimo contato com a natureza. Isso é uma coisa que eu prego muito e eu gosto muito. Gente, o passarinho fez um ninho dentro da casa dele. Isso é muito comum aqui em casa também, direto acontece dos passarinhos fazerem ninhos. Não chega nem a ser árvores, eles são pequenos arbustos e de vez em quando a gente encontra alguns ninhos. É isso, gente. Esse foi o vídeo da casa do Pedro Bial. Se vocês quiserem que eu faça vídeo de outra pessoa, é só deixar aqui nos comentários.